pessoal, eu estou aqui com o Marcos Herter, que é um instrutor do Senar Rio Grande do Sul, especialista nessa área de máquinas. E o nosso desafio nessa área de máquinas agrícolas é o seguinte: qual é a hora de trocar máquinas agrícolas? Como ajudar o produtor rural a gerenciar investimentos em máquinas agrícolas? Então, Marcos, eu queria a gente poderia conversar um pouquinho sobre esse desafio de qual é a hora certa de trocar máquina agrícola. Quando tu vai numa feira, numa Expo Inter, numa Expo Direto e vê um lançamento, quando tu vê que o teu vizinho conseguiu comprar uma máquina nova e ela é maravilhosa, ela é cheia de funcionalidades, e tu pensa, eu também preciso ter. Qual é o momento certo de trocar a máquina agrícola? Bom, Renan, esta é aquela velha história, né? Uma pergunta que vale $1 milhão, né? Como diz os... Então, aí. Mas acho que vamos pontuar alguns itens, né? Então, o que seria importante o produtor levar em consideração? Certo? Vamos começar por aí, certo? Primeira pergunta: a máquina que ele tem, que ele possui, já que estamos falando de troca, nós estamos falando de uma aquisição de uma nova, né? Da troca. A máquina que ele tem, que ele está trabalhando, está atendendo às necessidades dele? Essa é a primeira pergunta. Por quê? Como diz um amigo meu da administração, o juro mais barato de uma compra, de uma aquisição, é quando a gente está precisando. Certo? Mas essa máquina realmente está me fazendo falta. Se ela está fazendo falta e está comprometendo o processo produtivo, ele pagar 3, 4, 5, 7 ou até 10% de juro ao ano, onde não vai ser o maior problema. Por quê? Porque aquilo estava fazendo falta. Então, essa é a primeira questão. Certo? Assim, aquela máquina realmente está fazendo falta? Sim, está fazendo falta. Mas aí a pergunta é a seguinte: por que essa máquina está fazendo falta? Será que as outras que eu tenho na propriedade estão dando conta? Será que elas estão trabalhando a propósito? E aí é uma pergunta seguinte, certo? Eu trabalho com um prestador de serviços aí, um produtor que tem, por exemplo, 60 colheitadeiras. Em certo momento, Renan, ele me contratou só para saber por que as máquinas dele paravam. Certo? Quantas minhas máquinas param? Mas quando ele me contratou, quando ele me ligou para falar isso, eu disse, mas é simples, é só o senhor olhar. Ele disse, não, eu não quero algo assim, realmente, a Case parou 2 vezes hoje. Por que parou e quanto tempo exatamente parou? Então, e aí, você te disser, Ana, que nós chegamos ao absurdo de ter máquinas que levavam mais tempo para fazer a descarga do grão, certo? Do que para encher o graneleiro, acredita isso? Nós somos numa fazenda no Centro-Oeste, Mato Grosso, Cuiabá, Novo Diamantino, aí, aonde as colhedoras levavam em torno de 11 minutos para encher o graneleiro. Uma soja boa, uma safra boa, soja dessecada, tudo certinho, muito bom de colheita. Só que tinha operadores dentro desse contexto que levavam até 14 minutos para descarregar. Por quê? Porque quando estava na hora de descarregar, ele tinha que passar um ar na máquina, ele tinha que fazer isso, ele tinha que conferir um pneu, mas tudo isso, algo que ele deixou de fazer lá de manhã. E aí nós entramos na questão seguinte: tudo que você deixar de fazer de manhã cedo, você vai parar para fazer durante o dia. Certo? E aí nós já começamos nessa incógnita, certo? Realmente está faltando máquina ou a máquina que o produtor tem está sendo mal aproveitada? Certo? Então, o primeiro ponto, então, que o pessoal tem que observar é se a máquina atual está dimensionada corretamente, está dando conta do recado ou não. Exatamente isso aí. Esse é o primeiro ponto. E ser o operador daquela máquina, porque aí Dirceu Gassin falava, nosso saudoso e colega aí, que nós compramos produtos, nós pagamos por produtos, máquinas, equipamentos, e voltamos a ter o problema de pessoas, certo? Então, será que aquela pessoa que está em cima da colhedora, aquele operador que está lá, será que ele está conseguindo tirar vamos dizer assim, o fruto daquela colhedora? Certo, então, em caso a máquina não esteja dando conta, talvez não seja nem a máquina o problema. Pode ser o operador. Exatamente isso aí. Beleza. E aí, um número, eu te digo o seguinte, Renan,
que um operador, em todos, pode ser em colhedoras, pode ser aí num projeto, pode ser no computador, pode ser no sistema, um operador treinado, um operador, vamos dizer assim, uma pessoa que esteja vestindo a camiseta da propriedade, da fazenda, ela vai produzir 30% a mais sem fazer esforço. Certo? Porque quando você sabe do que está fazendo, você, eu preciso achar tal vídeo, eu vou lá porque eu estou organizado, tal galeria, tal vídeo do Marcos. Se eu não tenho isso organizado, por exemplo, onde está o vídeo do Marcos? Eu vou lá no computador e fico meio dia procurando e quando vê, era muito simples abrir uma pasta e resgatar, né? Um exemplo bem claro disso. Então, realmente, o primeiro ponto é se a máquina está dando conta e por que não está dando conta se não estiver, certo? É problema de manutenção, certo? É problema de operação. Aí, quando for manutenção, Renan, e aí nós vamos entrar num outro ponto. Quanto que é o indicado que o produtor tenha de manutenção, certo? Os números hoje na administração diz que o ideal, considerando pneus, filtros, graxa, lubrificantes, menos óleo diesel, seja 4% do valor da máquina. Então, se o produtor tem uma máquina lá de 100 mil reais, que ele gaste 4 mil reais por ano em manutenção, certo? Considerando que ele vai trabalhar, que essa máquina vai trabalhar 1.000 horas no ano. Compreende? Porque não deu o cidadão, não, mas eu não gastei isso, eu gastei 1%. Mas sim, a máquina dele trabalhou 100 horas. 250 horas, a mesma coisa. Exatamente isso aí, mas a dele, no caso, trabalhou 100 horas, então ele gastou muito mais proporcionalmente. Claro, perfeito. E essa é uma questão importante também. Então é importante também ter vários pontos de dados sendo nutridos num sistema, num histórico, né? Exato. Precisa ter um histórico e uma série de fatores todos computados. Exato. E aí, falando em histórico, Renan, nós temos a questão do diário de bordo, por exemplo. O que tal máquina aconteceu? Estourou tal correia? Ou, produtor, você vai lá, você pega a ficha da tua colheitadeira, eu tenho uma colheitadeira lá, uma 8230 lá, e ela me deu tanta manutenção. Pô, essa aqui é uma máquina relativamente nova, mas o custo de manutenção dela está extrapolando. Assim, ela está com 6, 7% do valor dela, enquanto que eu tenho uma máquina de 10 anos de uso e o custo de manutenção dela está em 1,5%, 2%. E aí, qual que seria a máquina ideal para o produtor trocar? Não, eu vou trocar a velha. Tá, mas será que a velha está sendo o problema? Certo? Tá, mas não, o problema está sendo a nova. Tá, mas por que a nova está sendo o problema? Então, será que aquele mecânico que faz assistência das duas, ele é especialista naquela antiga e talvez não seja da nova? Certo? Aí entramos num outro detalhe, que será que, vamos dizer assim, o médico da colhedora está tirando todos os diagnósticos, está fazendo todos os exames para realmente ir lá no problema, ou ele está, vamos dizer assim, remediando o problema da máquina, tentando dar um medicamento que não seja o certo, né? Essa é a questão. Então, falando de manutenção, seria isso aí, seria 4% a cada 1.000 horas de trabalho. Exato, considerando que se faça isso aí. Aí tem a questão, mas num ano o operador não fez as 1.000 horas, ou a máquina não fez as 1.000 horas. E aí você gastou 1%, só que no outro ele gastou 9%. Opa, espera aí, então tem que também diluir isso aí, tem que organizar isso aí. Então voltamos à importância de tu ter dados, de ter histórico, de ter todo esse histórico registrado para tu poder calcular num prazo não imediato, né? Em 2, 3 anos a máquina está realmente com custo acima dos 4% ao ano ou não? Ou está abaixo? Exatamente isso aí. E aí, o que eu queria dizer é o seguinte, que muito da manutenção também tem a ver com a operação, porque tem manutenções que não, isso aqui é desgaste, esse rolamento realmente trabalhou as 1.000 horas e ele é desgaste natural. E tem outro que o cara meteu uma bucha lá, não viu que a palha estava verde, que não estava no ponto de colher, disse, não, eu vou colher porque hoje é sexta, amanhã é sábado, e eu tenho que jogar uma bocha, certo? E aí não tem nada que me segure. E aí ele entra lá e estoura uma polia, queima a correia que custa lá uns 20 mil reais o conjunto,
Por quê? Porque ele tinha que jogar uma bocha, né? E aí, vamos jogar esse custo como sendo custo de manutenção da máquina ou sendo um custo de má operação, compreende? Então, também esse é um para os competidores aí, vamos dizer assim, mais uma dor de cabeça para os competidores poder achar um fator aí que consiga organizar isso aí. Tá bem? O que mais leva um produtor a trocar de máquina? Você falou do vizinho, certo? Ah, do vizinho. Mas eu digo o seguinte, e na cidade, certo? Quando você vai trocar de carro, né? Certo? Você troca porque está precisando ou porque o seu compadre comprou um mais novo, certo? Aí entramos num outro fator, certo? Eu brinco que na agricultura o plantio começa quando o vizinho passa com a semeadora na estrada. Certo? Perfeito. Assim, ó, o vizinho passando, acho que ele vai plantar, e aí é um desgarrado todo mundo. A colheita é a mesma coisa. E a troca no equipamento, administrativamente falando, isso vamos dizer assim, nem deveria ser considerado, mas na prática acontece muito. Certo? Muito do produtor viu, opa, mas meu compadre comprou a colheitadeira lá nova, olha ali, ó, ela faz mapa de colheita, ela entrega umidade, ela entrega produtividade, ela entrega isso. Certo? E eu também vou comprar. E aí acontece um ano desses aqui, que tinha tudo para ser um ano difícil, certo? Para as fábricas estarem passando por dificuldades, e ao contrário, venderam máquinas assim, ó. Tem empresas aí que estão trabalhando um turno e meio, um turno, hoje estão trabalhando 3 turnos e conseguindo entregar máquina só daqui a 6 meses, certo? O que levou a ser isso, já que foi um ano que nós tivemos interpéries, nós tivemos seca, tivemos isso. Por quê? Porque deu esse, vamos dizer assim, esse estouro no preço da soja que ninguém estava, das commodities em geral, seja soja, seja trigo, seja milho, números astronômicos que ninguém, eu digo que nem o economista mais louco teria chutado isso, né? É verdade. Exatamente isso aí. E aí o que levou? O produtor, pô, mas uma máquina aí que está custando 1 milhão. Eu precisava de 12.500 sacos de soja. Hoje, com essa máquina de 1 milhão, eu com 6 mil sacos, eu estou comprando. Então, o que eu vou fazer? Nene, vamos lá, vamos comprar máquina. Nene é o filho do produtor, né? Certo. Apresentar ele para vocês. Então, também é a questão da própria emoção, eu diria, isso aqui não é nenhuma compra pela razão. Essa compra, vamos dizer assim, para alguém quantificar um número desses, é que nem quantificar a soja quando foi a 160. Assim, pá, mas e qual fator que se usou? Não se usou? Foi na emoção, vamos lá, vamos comprar e comprar, certo? Então, esse é um fator que muitas vezes foge um pouco da administração, mas o produtor comprou, certo? Então, essa é a questão. Então, o vizinho tinha, o vizinho precisou, ele não estava precisando, mas ele aproveitou e comprou igual. Então, é um outro fator. E assim, né, o preço da soja, tu não sabe se vai se sustentar, né? Então agora tu tá com um compromisso de vários anos para pagar, né? Exatamente isso aí. E aí, Renan, já não se sustentou, porque nós estávamos 163, ali estavam falando de 200, e hoje, aqui na minha região, já está 142. Então, quer dizer que já baixou R$21. Ah, mas R$21 não é muito. Mas aí tem um problema seguinte, Renan, que a gente, como um administrador, para não dizer mais ou menos, para não dizer meia boca, a gente costuma sempre fazer os cálculos da gente pelo melhor salário do mês, aquele salário que você tirou assim, ó, pá, fez hora extra, fez isso, fez aquilo, e naquele mês você tirou um monstro salário. Aí você começa a considerar, não, mas eu posso trocar de apartamento, porque olha aqui, nesse mês eu tirei tantos mil. Bom, mas esse meu carro aqui não estava velho, mas agora já está, porque imagina eu ganhando tantos mil por mês, eu tenho condições de trocar. Só que daí no outro mês o salário vem pela metade, e aí o compromisso ficou. Certo? E realmente, o que estava custando 6 mil sacos, agora já está custando 7. Certo? E como está numa, vamos dizer assim, numa caída constante, quem garante que não venha a 10, a 100?
a 110, preço futuro estava a 120, vamos dizer que se acomoda a 120, já são quanto, né? Então, a diferença é grande. Então, o que o dia poderia dizer? Realmente existem trocas que acontecem pelo momento. Certo? Ah, mas e aquele produtor que tinha soja disponível e foi lá e trocou? Bom, realmente, fez um excelente negócio. Imagina se alguém conseguiu pegar uma máquina a preço antigo ainda e vender um soja a 160, realmente, vamos dizer assim, não precisava trocar, não precisava, mas aproveitou e fez um excelente negócio. Então, e aí daqui para frente, vida que segue, né? Então, aí. O que mais, Renan? Aumento de área, certo? É uma questão que o produtor muito bom. Eu não estava precisando de máquina, mas agora estou. Mas como assim? Não estava, agora está. Por quê? Porque eu arrendei a área do meu sobrinho, que meu sobrinho se formou em medicina e o meu fulano lá não quer mais trabalhar na lavoura e ele vai fazer a carreira solo dele e aí eu arrendei a área. Então, teve um incremento de área. Incremento de área vai precisar comprar uma máquina maior ou adquirir mais uma, certo? É uma questão. Outro fator, o produtor, por exemplo, ele se qualificou, certo? O filho dele voltou da agronomia lá, pai, o que a gente pode fazer? Ah, não, vamos começar a produzir semente, ou vamos ser um cooperado do produtor de semente. E aí a nossa máquina já não está mais satisfazendo. Por quê? Porque a qualidade de grão dela era baixa, vamos dizer assim. Para grão comercial, estava perfeita. Para grão semente, ela está aquém. Então, também é um fator que muitas vezes leva o produtor a ter que trocar de máquina. E aí, realmente, eu digo que é uma necessidade, certo? Ah, mas e qual que era o custo de manutenção? Não, nós não estamos falando na manutenção. Agora, uma funcionalidade que tu não tinha, que tu precisa ter, né? Exatamente isso aí. Então, vamos dizer assim, você morava só na cidade, certo? Você tinha um carro cidade. Aí, não, agora eu tenho uma chácara para o interior, eu preciso de um carro que me dê condições que chover eu consigo sair dela, né? É mais ou menos nesse sentido aí. Perfeito. Tá bem? Então, aí. E aí, o que quer dizer? Necessidade, por exemplo, o produtor começou a fazer agricultura de precisão. Ah, não, a tendência é essa, nós precisamos, a agricultura 4.0 está aí, nós precisamos de números, nós precisamos alimentar nosso sistema da fazenda. Como é que nós vamos alimentar? Ah, com análise de solo, com isso, com a estação meteorológica, só que também nós temos o quê? Nós temos um mapa de colheita, e eu digo para os nossos amigos e para a Tirna que o mapa de colheita é a prova dos 9. Porque quando você vai fazer um plantio, eu vou usar tal variedade, tal adubação, tal adubo, tal isso, tal aquilo, para que eu melhore minha produtividade. Perfeito. Tá, mas e aí, realmente melhorou a produtividade? Certo? Será que aquele ponto de baixa, ele melhorou? E aí, a isso, quem consegue nos ajudar nesse sentido é o mapa de colheita. Por quê? Porque ele vai colhendo e, vamos dizer assim, eu consigo lá ter 300, 400 pontos de coleta de dados por hectare. E isso é enormemente importante. Por quê? Porque o produtor começa a entender a lavoura dele não pelas médias. Essa lavoura aqui fechou 70 de média, 60 de média. Não. Ele começa a entender a lavoura dele ponto por ponto, pixel por pixel, e isso que é agricultura 4.0 também. Marcos, tem mais algum ponto específico? Olha, de antemão, dizer o quê? Eu acho que de básico seria isso, certo? Mas assim, olhando no apanhando geral, não sei se pode também me ajudar, Renan, pela tua convivência e experiência, o que poderíamos? Mas olhando de um panorama geral, seriam esses os pontos que levam o produtor a ter que trocar, otimizar, melhorar ou adquirir mais. Seria essa parte aí. Bom, Marcos, muito obrigado. Acho que a tua contribuição para explicar esse desafio é muito importante. Já deixo a dica para o pessoal que vai participar do evento que o Marcos vai estar mentorando no evento. Então, aproveitem para falar com ele, quem for trabalhar nesse desafio,
da hora de trocar a máquina, cara, vai atrás do Marcos, conversa com ele, troca ideia com ele, porque essa explicação aqui é tocando a superfície. Ele pode explicar mais aprofundadamente para quem tiver dúvidas, tá? Acho que encerrando então, Marcos, muito obrigado e nos Eu que vemos no dia agradeço. do evento. Com certeza. Um abraço. Um abraço.